Irmãos, nós estamos num assunto aqui que a gente começou semana passada, a cura da fé. E uma coisa que eu tenho aprendido, quando você vai falar de fé, você é desafiado nela. Se você vai falar de amor, você é desafiado nele. Você já viu aquela oração assim? Ah, Deus, me dá paciência. Quem já orou assim? No outro dia você acorda atribulado, é ou não é? Por quê? O cara fecha você no trânsito, é ou não é? Alguém toma o teu lugar, você está estacionando o carro. Roubei o teu retorno, né, Reuel? Para nós dois aqui, tá legal? Legal, glória a Deus. Eu que ensinei o Reuel a cantar. Glória a Deus. É. A fake news. Isso é fake news, irmão. Vão tá feliz hoje, tá alegre. Vão estar alegre hoje, né? Louvado seja. Está cheio de graça, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. Então, quando você vai falar de um assunto, você diz, Deus me dá paciência. No outro dia você tem guerra para enfrentar. Porque Deus vai trabalhar naquilo que você mais precisa. Amém? O que o seu corpo mais precisa, o que a sua vida espiritual mais precisa. Então, se a gente está falando de fé, se preparem para ser desafiado na fé por esses dias. Amém? E quando eu sou desafiado na fé, o que eu faço? Tenho que trazer à memória, a Bíblia me ensina aquilo que me dá esperança. Será que você nunca provou um milagre de Deus? Será que você nunca teve uma experiência com Deus? E se você ainda não teve, você pode começar uma história com Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero continuar falando sobre a cura da fé. Semana passada a gente falou de Efésios 4, né? Falando do Deus chamou para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, fazendo o quê? Vendo o quê? O que Deus queria quando Ele levantou os pastores, os profetas, evangelistas, mestres. Para que Ele fez isso? Ele fez isso para que houvesse o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério e a edificação do corpo. É um processo. O aperfeiçoamento dos santos fala do indivíduo, o desempenho do ministério, ou seja, depois esse indivíduo vai trabalhar. Para quê? Para edificar o corpo. Então nós estamos nos formando em Cristo. Até a volta de Jesus, irmão, é gerúndio, ando, ende, indo. Ninguém está formado, amém? Ninguém está formado. Tinha uma música antiga, que não era nem uma música gospel, que dizia assim, que a vida é uma escola onde o viver é o livro, o tempo o professor, onde alguns são sábios, mas até hoje ninguém se formou. Você só vai formar quando Jesus voltar. Nós não vimos Ele como Ele é ainda. Ah, mas eu estou edificando o reino. Não, você não está edificando o reino, você não está estabelecendo o reino, você está manifestando o reino, porque o reino só é estabelecido quando o rei chega. Amém? E quando o rei voltar, então o reino será estabelecido. Agora nós estamos manifestando o reino. Então a gente falou disso, falou dos princípios, falou da fé verdadeira, que ela é sempre alimentada com uma informação prévia. E hoje eu quero continuar falando de fé, mas como hoje é um culto de ceia, e quando eu estava aqui ouvindo o louvor, sentadinho ali atrás, e eu e Iraci tivemos a mesma percepção, quando o Reuel estava cantando essa música com os irmãos aqui do Ministério de Louvor, meu irmão deu uma vontade de orar por cura, por milagres. Porque se nós estamos falando de fé, pastor, mas a fé precisa ser curada? Eu pensei que a gente usava a fé para curar. Não, mas tem gente que precisa curar a sua fé primeiro. Porque tem gente que tem fé em muita coisa, mas não tem fé em Deus. Não tem fé no que está escrito, não tem fé no que Deus disse. Tem uma esperança, está esperando algo, mas não tem fé para esperar sem desespero, para esperar em silêncio. Ontem no Café de Pastores nós falamos isso aqui. Quem sabe a palavra mais eficaz que Deus tem para você nesses dias é cala a boca. Fica quieto, fica em silêncio.
Mas não perca a sua fé, determina, só abre a boca para determinar, para dizer, está escrito isso. Deus chama você para uma reivindicação, reivindique o que está escrito. Se Deus não quiser fazer, ok, Ele é Deus, Ele é soberano, se Ele não quiser, Ele não faz. Não é? Ele não tem obrigação de fazer para ser Deus, Ele é Deus. Se você crê, Ele vai ser Deus. Se você não crê, Ele vai continuar sendo Deus. Mas eu vou orar, e se Deus não fizer? Se Deus não fizer, eu vou me comportar que nem aqueles 3 homens na fornalha de fogo. Eles oraram, eles deram 2 palavras para Nabucodonosor. Eles disseram, olha rei, saibas tu que o nosso Deus é poderoso para nos tirar da fornalha. Ponto. Versículo seguinte diz assim, mas se isso ainda não acontecer, saibas tu que não adoraremos outro Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, eu vou orar, se curar, Deus é Deus, se não curar, Deus continua sendo Deus, nós não vamos dobrar para mais ninguém. É isso que essa fé que a igreja precisa. É uma fé que não negocia pelas circunstâncias. É uma fé que não oscila. Não é uma fé vulnerável. Então essa fé, se a minha fé não é assim, ela precisa ser curada. A minha fé precisa ser curada. Deus é Deus e ponto final. Tem uma canção que não diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Por quê? Porque nem toda porta que abre foi Deus que abriu. Já viu o trocadilho dos crentes é, Deus está me abrindo as portas. Deus não abre as portas. Deus abre a porta. Deus é sucinto, preciso e conciso. Porque pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi que Deus abriu. E aí vai entrando em tudo quanto é porta que abre. Depois dá mais trabalho para sair desses lugares que a gente entrou do que não entrar. Deus diz, conheço as tuas obras, sei que tu tens pouca força. Apocalipse 3, ele fala para a igreja de Filadélfia, contudo, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então o diabo também abre portas, e Deus também fecha portas. Então a minha fé precisa ser curada, porque a minha fé tem uma base sólida, que é a palavra de Deus. Eu tenho diagnósticos médicos? Tenho. Eu tenho diagnósticos econômicos? Tenho. Eu tenho diagnósticos naturais? Tenho. Jesus foi claro, ele disse, vocês olham para o céu e vocês sabem que falta 4 meses para a ceifa. Aí Jesus diz, mas eu digo que os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo o seguinte, vocês se movem pelos sinais, ok? Mas quando eu falo, você não tem mais outra opção. Deus está dizendo o seguinte, quando eu falar alguma coisa, você não tem mais que oscilar, cochear em 2 pensamentos. Então a cura da fé é essa, irmãos. Eu preciso de uma fé sadia, de uma fé que se Deus fizer, é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Não é uma fé que oscila. Quantas pessoas eu já orei e morreu? E quantas pessoas que eu nem orei, eu cheguei lá e disse, meu Deus, está feio o negócio aqui, e curou. Porque quem decide é Deus. Mas Ele me deu uma ordem. Se tiver algum doente, faça o quê? Ore. Então eu vou obedecer o que Ele mandou fazer. Amém. Amém. Então Deus não está pedindo nada que você não possa fazer. Você pode botar osso em alguém? Você pode botar carne em alguém? Você pode botar nervo em alguém? Você pode botar o espírito em alguém? Não pode, mas pode. Declara, profetiza, vale, viva, ossos, vivam. Então, eu queria hoje falar sobre isso, sobre a memória, sobre coisas que eu preciso dar continuidade. Amém? Ou você acha que as histórias que eu vivo de fé em casa, para que é? Para que é as histórias que eu vivo em casa? Para que você passa dificuldade?
Mas Deus está treinando a gente, é os músculos espirituais que Deus está nos dando. Amém? Então abra sua Bíblia no Salmo 44. Hoje nós vamos cear e nós vamos fazer uma coisa que é um memorial. Jesus falou em 1 Coríntios 11, 24, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, quando você fizer isso, o que é que ele mandou você lembrar? Ele mandou você lembrar de quê? Ele mandou você lembrar de quem? Dele. Mas você só lembra do pecado. É ou não é? A igreja nos ensinou, infelizmente, em alguns lugares a igreja ensinou que você tinha que consertar os seus pecados com Deus ali. Então você vem para a ceia com medo. Tem gente que vinha para a ceia já com medo, porque tinha que lembrar dos pecados para pedir perdão. E Jesus mandou você lembrar dele. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Lembra de mim, lembra do que eu fiz por você. E lembra que você não tem condição de se perdoar, que você não tem condição de consertar as coisas, mas eu posso fazer. É isso que Deus está dizendo. Por favor, lembra de mim. Então vamos lá, Salmo 44. Estou com alguns pedidos de oração aqui, depois a gente vai orar, tá bom? Aleluia. Salmo 44, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, que diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos contaram os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste as nações com as tuas mãos e os plantastes, esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. Foi a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, pois os amaste. Tu és o meu rei, o meu Deus, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória. Mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos. Tu cobres de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o teu nome para sempre. Uau! Um salmo dos filhos de Coré. Meu irmão, trazer à memória o que te dá esperança é o antídoto para dias de amargura. Estenda a tua mão para cá, me abençoa. Quem sabe uma palavra que vai sair desse altar hoje vai tocar a sua vida, tocar o seu coração, encher você de esperança, encher você de fé. Oh, Espírito de Deus, por favor, fale conosco. Ministre em nossos corações as tuas verdades. E é isso que nós queremos, Senhor. Oh, meu Deus, essa semana eu tive uma boa conversa com alguns irmãos que a gente caminha perto. E uma boa conversa com o Judson de Oliveira, meu amigo. E uma das conversas foi: nós precisamos dos contadores de história. Nós precisamos em nosso meio dos homens que contam as histórias, as suas experiências que tiveram com Deus, que falem de Deus. Por favor, alguém precisa falar de Deus. Nós tivemos recentemente aqui um evento aqui no ministério que passou em todo o mundo,
pela internet chamado Convocação Geracional. E nós sentamos só para contar história. Contar as nossas histórias, as nossas experiências com Deus, irmão. Isso arrebentou no mundo. Foi uma loucura. Você não faz ideia como cresceu a demanda. A gente não está viajando, mas o povo está vindo aqui. É uma doideira. Por quê? Porque a gente começou a contar histórias. E eu conversando com o Júdice essa semana, no G20, é um grupo que nós temos de pastores de várias partes do Brasil e do mundo. Nos reunimos 2 horas por mês para conversar. E como está sendo agora, a gente está fazendo isso pelo Zoom. E o papo foi da semana passada foi contadores de história. Nós precisamos de homens que contem histórias. Conte as suas experiências, que criam esperanças nos outros. Amém? Que tragam esperança para as pessoas, porque isso vai ajudar a curar a fé das pessoas, irmãos. Amém? O pessimista é diferente do otimista. O otimista, ele sempre tem uma palavra de vida. Ele está sempre jogando os outros para cima. Ah, mas isso é mentira. Não, não é mentira. Uma pessoa que vive na fé, irmãos, ela tem sempre algo de bom para dizer para alguém. Tem sempre algo de bom para dizer para alguém. Tinha até um caso que a gente já contou aqui, de um irmão que levou um acidente de moto e perdeu o dedo. E ele tocava no louvor da igreja, esse irmão. No acidente de moto, o dedo dele arrancou. E aí um monte de crente foi visitar ele no hospital. Chegou lá, levaram violão para animar ele um pouco. A música que eles cantaram: mais perto eu quero estar. Já começou por aí. E daqui a pouco as irmãs trouxeram biscoito, disseram: ô irmão, que pena, não vai mais dar para tocar na igreja, né? Aleluia. E aquele outro, tinha que cuidar, porque eu tinha um tio que perdeu o dedo assim, 6 meses depois teve que tirar a mão. E foi perdendo o braço, né? Morreu. E o irmão estava ali com o dedo pendurado, com a mão pendurada, até que chegou alguém crente, irmão. Aleluia. Alguém crente entrou e disse: meu irmão, cadê seu dedo? Você está sendo arrebatado de pouco em pouco, meu irmão. Você está indo para a eternidade, me avisa. Meu irmão, que benção, agora você vai ter desconto no manicure, só tem 9 dedos. Tem sempre gente que vê força na desgraça. Sempre gente que vê esperança. Amém? No meio do caos. Nós precisamos desses homens e dessas mulheres para ajudar a curar a fé dos cristãos, irmãos. E eu quero fazer uma reivindicação. Se você não é alguém que joga as pessoas para cima, solte o microfone. Solte a liderança, saia de perto. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham fé no que Deus disse. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Esperança, está difícil, mas vai mudar. Está doente, Jesus cura. Mas está desempregado, Deus é poderoso. Alguém que reivindique, entre no coração de Deus e arranque de lá, traga à existência aquilo que não existe. Quer saber? Porque no mundo espiritual já existe. No mundo espiritual já existe. E o mundo espiritual, a Bíblia diz em Hebreus 11 que o visível foi feito pelo invisível. Que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. No mundo espiritual ele já havia sido crucificado. Então aprenda uma coisa, querido. Nós precisamos de pessoas que liberem palavras que Deus disse, que contem as histórias. E o Salmo começa dizendo: ó Deus, nós ouvimos as histórias que os nossos pais contaram. E como, Deus, você arrebentou tudo no deserto. Como o Senhor, meu Deus, não tinha água, o Senhor fazia vir água. Meu Deus, Senhor, eles queriam carne, o Senhor deu carne. Senhor, meu Deus, era bênção. Nossos pais contaram e nós estamos agarrados nisso.
Senta com os seus filhos e conte para eles as experiências que você já teve com Deus. Reúna seu filho não para cobrar porque ele não vem na igreja, não para cobrar que ele não lê a Bíblia, não para cobrar que ele não ora. Sente-se, meu filho, vem cá, diz, pai, contar uma coisa para você que Jesus fez na minha vida. Conte as suas histórias para os seus filhos. Conte as suas histórias para os seus vizinhos. Diga, dê esperança para eles. Não precisa mentir, não. Não precisa aumentar como muita gente faz. Não precisa levantar a cadeira de roda para dizer que andou quando não andou. Não precisa, Deus não precisa dessas invenções miraculosas da igreja. Deus não precisa disso. Deus é autossuficiente, Ele é Deus. E o que Ele faz está escrito. É visto, é confirmado. Deus não... mas isso é para impulsionar a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Você quer dar água ungida para alguém? Dê, não tem problema. Quer dar óleo ungido? Dê também. Mas isso tudo sem palavra não serve. Quer dar pano ungido para alguém? Faça isso. Mas você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra. Você precisa liberar. Assim disse o Senhor. Assim diz o Senhor. Está escrito. Nós precisamos dos contadores de histórias. Homens que contam a história, mas não chamam a atenção para si. Chamam a atenção para Ele. Quando nós trazemos à memória o que nos dá esperança, nós criamos um ambiente de fé, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem visto, eu não estou falando de coisa que eu não estou vendo, eu estou falando de coisa que eu estou vendo. Muito crente desanimado, gente. Parece que a esperança dele está só nesse ano. Esse ano foi terrível. Para de falar isso, pelo amor de Deus. Esse ano eu vou arriscar. Não risca não, porque esse ano está te ensinando coisa. Esse ano está te atraindo para Deus. Esse ano não, Deus me livre. Esse ano eu vou arriscar da minha data. Não risca não, que isso é pedagógico para você. Isso é pedagógico para mim. Isso está me ensinando a ser mais homem, mais crente. Amém? Louvado seja Deus. Quando Deus, lá em Juízes capítulo 6, versículo 13, não precisa ler não, mas quando o anjo fala assim para Gideão: ei, homem valente, Deus é contigo. Gideão olha e diz assim: se Deus é com a gente, por que a gente está vivendo essa desgraça então? Cadê aquilo que nossos pais nos contaram? Está aqui. Quer ler? Quer botar aqui? Pode botar aqui. Juízes 6,13. Pode botar aqui bota a Bíblia aqui no telão. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Gideão está reclamando, Deus está dizendo: eu sou contigo. Ele está dizendo: se o Senhor é com a gente, por que a gente está vivendo esse inferno? E aquilo que nossos pais contaram, cadê? Cadê as histórias que os nossos pais contaram? Que o Senhor fazia isso, fazia aquilo. Por que o Senhor não faz agora? Aí Deus diz por que não faz agora. Bota aqui Juízes capítulo 5, versículo 30. Algumas traduções é 31, algumas traduções tem 32. Tem Bíblia que não tem o versículo 32. Não é um erro bíblico, não, é só economia de versículo. Juízes 5, 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. Versículo 32, então, essa tem que ter 32. E sossegou a terra 40 anos. E a terra teve paz por 40 anos. Agora põe o capítulo 6 aqui para mim. Versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos.
O problema não era que os pais contaram, era mentira. É que eles não estavam vivendo de acordo com o que os pais viveram. Ou seja, eles não estavam vivendo de acordo. E por isso Deus trazia sossego e a terra se corrompia. Deus entregava eles na mão de alguém e eles se convertiam. Você já viu que é mais perigoso lidar com a paz e com o sossego do que com o caos? Parece que no caos você cresce, você já viu disso? Se você olhar para o livro de Juízes, você vai deparar com 7 ou 8, acho que é 8 apostasias. E a terra teve sossego por 40 anos, e a terra teve sossego por 80 anos. Mas o versículo seguinte diz: mas o povo não buscou ao Senhor. Mas o povo não buscou ao Senhor. Então não é as coisas que Deus deixou de fazer, Deus não está fazendo mais. A gente diz assim, parece que Deus não cura mais as pessoas, né? Antes a gente via tantos milagres, agora não vê, a igreja desviou. Não foi a igreja, é o povo que não busca mais a Deus como buscava antes, irmãos. É o povo que vai na igreja fazer campanha para enriquecer, em vez de buscar o Senhor, em vez de orar, em vez de entrar para uma sala de oração e permanecer, em vez de orar como homens oraram por vários anos, para que acontecesse alguma coisa. As reuniões de oração, vem 30 pessoas. Não, se viesse 30 nós estávamos felizes, vem 3, vem 4. Agora fala que vai ter um pregador aqui que vai orar e os seus negócios vão romper. A unção da prosperidade está sobre a vida dele. Irmão, a igreja enche, fica gente na rua. E aí eu te pergunto, será que as pessoas precisam de dinheiro? Não, elas precisam de Deus. Elas precisam de Deus. Nós precisamos resgatar aquilo que nos traz esperança. Amém, irmãos? Curar a fé é ter a fé focada na coisa certa, naquilo que é certo. Então, onde estão as maravilhas que nossos pais contaram? Foi o questionamento de Gideão. Será que os nossos pais mentiram para nós? Não, Gideão, não. Nós é que não estamos vivendo de acordo para que o processo continue. Existe uma forma de viver de acordo para que o processo continue. Existe, irmãos. Abra comigo Salmo 78. Salmo 78. Eu estou falando da cura da fé. Volume 2. Amém? A cura da fé. Salmo 78. Salmo 78, versículo 1 diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, o contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Sabe o que é que falta? Sabe o que é que falta para nós, pais? Quem aqui é pai ou mãe? Falta você sentar com os seus filhos. Dizer, senta aqui, o pai vai te contar uma história. Conte as histórias de Deus para os seus filhos, para que a gente dê continuidade. Sente com os seus filhos não só para assistir um filme, não só para ir ao McDonald's. Sente com os seus filhos para ler a Bíblia. Sente, abra a Bíblia com eles e mostre, olha, nós vivemos isso, nós vivemos aquilo. Quando o pai era jovem, o pai fez isso, o pai fez aquilo, mas Deus entrou com providência. Traga esperança no coração dele. Quando ele estiver sem você nessa terra, que você já tiver partido, ei, eu quero dizer, ele vai buscar a Deus, como você ensinou. Ensine seus filhos e os filhos dos seus filhos. A Bíblia vem sempre me ensinando a dar continuidade, irmãos.
trazer à memória. Eu estou ceando aqui hoje porque isso vem continuando há 2000 anos. Mas antes dos 2000 anos de Jesus na ceia, vem continuando desde a saída do Egito, desde aquela noite que Deus mandou passar o sangue nos umbrais das portas e disse assim: as pestes não vai entrar na casa de vocês, a mortandade não vai entrar na casa de vocês. Passe o sangue do cordeiro na porta, ensine seus filhos. Se der positivo o seu exame, pegue o exame na mão, ore na frente dele e mostre a sua fé para ele. Nós precisamos de homens e mulheres de esperança. Homens e mulheres que não estão só no piloto automático, trabalhando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não, 1000 vezes não, em nome de Jesus. Nós temos que construir algo no coração da geração que está por vir. Nós precisamos transferir fé, transferir esperança. E quer saber, irmão, se uma geração perde a fé, é porque ela perdeu o amor. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que a fé opera pelo amor. Se a fé precisa ser curada, então não é só ela que precisa ser curada, é o amor. O meu amor. Quem sabe eu não amo nem a minha vida mesmo. Quem sabe eu não amo nem eu. Estou sempre tentando ser alguém que eu não sou. Eu preciso estar resolvido com isso para poder ter fé para ajudar meus irmãos. Eu oro por um batismo de fé, irmãos. Eu oro por um batismo de fé na nossa geração. Se você estudar sobre o calvinismo, você vai ver sobre as pestes que viviam, a gripe espanhola, por exemplo. Se você estudar sobre o calvinismo, você vai aprender sobre isso. Na época, os crentes, todo mundo estava deixando os países onde entrava a gripe espanhola e eles entravam no meio da peste. Todo mundo vindo e eles entrando. Eles não fugiam da peste, eles corriam para dentro dela. Aleluia. Homens que deram suas vidas para ir pregar em lugares, sabendo que nunca mais voltariam. Os moravianos que foram para as ilhas, sabendo que nunca mais voltariam para ver suas famílias. E sabendo que eles só poderiam entrar naquela ilha como escravos. Se venderam como escravos, se deram como escravos. Porque haviam ouvido que pessoas naquele lugar não haviam ouvido falar de Jesus. Até hoje ainda acontece, irmãos. Nós precisamos contar, alguém me conte, por favor, o que Deus está fazendo. Eu quero ouvir as histórias de Jesus. As histórias de Jesus são empolgantes, irmãos. As histórias de Jesus não é folclore, é folclore. Folclore, isso. As histórias de Jesus não é folclore. Não é conto de fadas. Não é imaginações. São histórias verdadeiras. De gerações em gerações. Eu vou cear hoje porque o Senhor mandou eu lembrar dele. Eu preciso lembrar dele. Eu preciso lembrar o que ele fez. E o que ele fez, Beto, é suficiente para me perdoar. O que ele fez é suficiente para me curar, para me dar esperança de voltar, para me dar esperança de fazer o que ele deseja. Eu só preciso crer. Ele só me pediu uma coisa: crê tu. Tu crê nisso? Se tu crê, creia. Mas se não acontecer, pastor, eu desanimo. Esse é o problema. Então você não crê. Você não pode desanimar quando não acontece como você queria, porque é justamente o que o diabo quer. Pensa que o diabo quer você? O diabo não quer você, ele quer a adoração que você dá para Deus. Sabe o que é que o diabo quer? A sua fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. O que o diabo quer é a sua fé. Você pisa no chão assim, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira.
Às vezes as pessoas questionam. Esse dia alguém até me perguntou, ontem eu até falei disso. Alguém dizia assim: pastor, por que Jesus não chamou João? João não era o apóstolo do amor para começar a igreja? Não era ele que deveria começar a igreja? Eu digo: meu filho, obra de Deus não se começa só com amor, é com fé. E tinha que ser o Pedro, porque Pedro fazia tudo que Jesus mandava. Jesus dizia assim: ó, pega a moeda na boca do peixe. Você era peixe com moeda na boca? E Pedro não perguntava: qual peixe? Que rio? Não, ele: deixa comigo. Deixa comigo, eu vou pegar, Jesus. Pedro está lá lavando a rede para ir embora tomar café. Jesus chega e diz: volta lá. Ele diz: de novo? É, de novo. Ó, deixa eu contar uma história para o senhor. Eu já pesquei a noite inteira. E aqui não dá peixe de dia não, é só de noite. Mas sobre a tua palavra, eu vou lá de novo. Eu não vou porque eu sou pescador não. Eu vou porque o senhor está falando. Eu acredito no que o senhor está falando. Eu vou. Pedro olha e diz assim: ei, é tu que está vindo aí, mestre? Não é fantasma? Ele diz: não, Pedro, é eu. Ele disse: sobre as águas? Ele disse: é. Ele disse: quero ver, manda que eu vou também. Aí Jesus disse: vem. Ele foi. Aí tem uns crentes que dizem: mas afundou. Afundou, mas foi. Seu incrédulo. Porque fé é fazer exatamente o que você tem medo de fazer. Coragem é exatamente fazer o que você tem medo. Para você viver em fé, você vai ter que entrar em lugares de medo, de insegurança, de desespero. Você conhece outro cara que andou sobre as águas? Eu não conheço, só o Pedro. Por isso que quando o mestre ressuscitou, ele disse: olha, mulher, vai lá e avisa aos discípulos. E a Pedro, vai lá e fala para Pedro que eu ressuscitei, o negócio agora vai pegar. Glória a Jesus. Cadê os homens de fé dessa geração? As mulheres de fé dessa geração? Alguém que se responsabilize, alguém que mata no peito e diz: é comigo, Jesus. É comigo, se der, Deus, se não der, nós. Vou orar por mim agora, Jesus. Se eu não curar, a gente se vê em breve. Mas se o Senhor me curar, a gente se vê daqui a pouco de novo. Cadê os homens e as mulheres de fé que vão comprar as brigas, irmãos? Que vão pular na frente e vão dizer: é comigo. Cadê os homens de fé que vão olhar para os gigantes e vão dizer: quem é esse incircunciso aí? Esse cara aí não tem aliança, ele é incircunciso. Eu tenho aliança. Cadê os incircuncisos? Cadê o incircunciso que quer desafiar o povo de Deus? Cadê? Ô, seu incircunciso, você vai cair por terra. Você vai cair por terra. Ninguém que desafia Deus vive. Ninguém que desafia a obra de Deus vive. Ninguém. O mundo está clamando: por favor, alguém me conte a história de Jesus. Alguém me conte sobre o filho de Maria. Alguém me conte sobre o Nazareno, sobre o Galileu, sobre o surfista da Galileia, que anda sobre as águas, que para os ventos e os mares, que diz: a morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Conte a seus filhos o que Jesus fez na sua vida.
Fala para eles que você fala para eles. Às vezes eu brinco com eles, eu digo, eu era um bêbado e vivia drogado, mas encontrei Jesus. Conte para eles as histórias das suas derrotas. Conte para eles as vitórias das suas derrotas. Conte para eles. Fala para eles quem te deu isso. Fala para ele quem te deu. Quando você botar um dinheiro na mão do seu filho, diga, esse dinheiro sabe quem foi que me deu, né? Quando você der um bem para ele, diga, sabe quem foi que me deu esse bem? Sabe? Obrigado, pai. Não agradece para mim não, eu só estou te dando porque eu tenho condição. E sabe quem foi que me deu a condição? Cadê os homens de fé dessa geração? As mulheres de fé que vão se levantar com a Bíblia na mão. Cadê as pessoas que vão sair da fila do entretenimento, da fila da distração, da fila das campanhas e vão entrar na fila da renúncia, na fila da devoção? Oh Deus! Sem fé é impossível. Por quê? Porque sem fé você não acredita no que ele disse. E como você vai andar com alguém se você não acredita no que ele disse? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Mas como ele vai existir para você se você não acredita no que ele está dizendo? Eu preciso crer no que ele diz. O que Deus diz é lei. E ponto final. E ponto final. Eu preciso crer nisso. Eu preciso ensinar os meus filhos sobre isso. Sobre essa fé. Essa fé não é o pastor que te ensina. Essa fé, eu posso despertar a sua fé. E pensando nisso, muitas pessoas trabalham com entusiasmo, mas sem fundamento. Para despertar a fé de alguém, eu não preciso mentir. Eu não preciso ludibriar. Eu só preciso pregar o Evangelho. Porque se a fé não estiver apoiada no Evangelho, ela estiver em qualquer outro lugar, a qualquer momento essa pessoa pode sucumbir. Uma pessoa que é gerada pelo Evangelho, Paulo disse, eu sinto dores de parto, porque eu estou gerando vocês, até que Cristo seja formado em vocês. O Evangelho que não forma Cristo em você, não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho ele não pode encher só seus bolsos, suas mãos, ele tem que tornar você parecido com Jesus. Você precisa crer no que o Pai disse. Jesus, quando orava, você já via o que ele dizia, ele levantava e dizia, Pai, te dou graças porque tu sempre me ouves. A comunhão era intensa. Eu preciso andar em fé, querido. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele se separava dos discípulos para ficar sozinho. Por quê? Porque os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ainda não estava nos discípulos. Pentecoste ainda não havia. Às vezes Jesus falava algumas coisas e eles, ao ponto de Jesus multiplicar os pães, e quando foi para o outro lado do rio, eles levaram um pão escondido. Jesus achou o pão escondido e disse, vocês não viram, vocês não entenderam nada que eu fiz ali, que aconteceu ali. Está levando marmita? Você está levando marmita para a sua jornada? Não, você não precisa dessa marmita, você precisa entender o que eu faço. Eu faço nova todas as coisas. A vida com Jesus é uma vida de novidade de vida para quem vive em fé, irmãos. E não é simples, seja curado. Não foi? Você não tem fé. Não é isso que eu estou falando.
É muito fácil transferir a fé para os outros, transferir a falta de fé para os outros. Não, não é dessa fé que eu estou falando. É uma fé que ela não oscila, irmão. Se Deus fizer, amém. Se não fizer, estou aqui. Mas Deus precisa ouvir isso da minha boca. Deus precisa ouvir isso. Eu não preciso ajudar Deus, eu preciso acreditar no que Ele disse. E viver ao ponto, qual é a minha incumbência como pastor? É ensinar às pessoas o que Ele diz. Não é ficar massageando o ego de ninguém, irmãos. Por isso que eu tenho dificuldade de aconselhar a mesma pessoa por muitos anos, expulsando os mesmos demônios. Porque eu dou uma dica, vai por aqui, está aqui. Você tem que ir. Você tem que entrar. Se toda semana você tem que sentar de novo e conversar de novo, é porque senão a tua fé não está mirando nele ainda. Eu não estou, irmãos, com isso, desconsiderando o aconselhamento. Eu faço isso toda semana, todo dia com alguém. Minha esposa, as pastoras, os pastores aqui, todos, nossas salas estão sempre cheias. Agora não, por causa da pandemia, a gente deu um tempo. Mas nossas salas fazem fila de atendimento ali. Mas às vezes você vê a mesma pessoa por anos. A mesma pessoa por anos, lutando com os mesmos demônios por anos. Meu irmão, toda vez que você faz uma prova, que você reprova, você vai ter que fazer a prova de novo. É que nós dependemos mais da igreja do que de Jesus. E se não bastasse isso, tem muitos ministros, muitos pastores ensinando a depender deles, da fé deles. Alguém me diz, pastor, ora por mim, eu tenho uma fé na tua fé. Eu digo, não, você tem que ter fé na tua fé. Pastor, eu tenho uma fé na sua oração. Eu digo, e na sua? Eu acredito no sacerdote de todos os santos. Depois, se você puder, lê o livro que eu escrevi, o último agora, Sacerdócio de todos os santos, Sacerdócio, Igreja e Reino. Eu acredito que a mesma graça que Deus me deu, Deus deu para alguém, Deus deu para você, Deus deu para todo mundo. Todos nós podemos fazer. Existe um processo de cura, existe aperfeiçoamento dos santos, desempenho do ministério, edificação do corpo, existe. Mas eu não posso mais depender de gente, irmão. Faça as suas terapias. Vá ao psicólogo se precisar. Vá ao psiquiatra se precisar. Tem muitos homens e mulheres que fazem um trabalho muito forte, patológico, é um problema patológico. Vai cuidar disso. Agora você precisa ter fé no que Deus falou e no que Deus fez na cruz. Você está me entendendo, querido? Amém? Mas por que Deus não fala mais comigo? A última vez que Ele falou, você fez o que Ele mandou? Ele não vai falar de novo. Você vai ter que fazer o que Ele disse para você fazer. Você fez? Se ajustou o caminho? Nós, irmãos, estamos sempre querendo algo novo. Às vezes a gente quer ouvir naquilo que a gente tem necessidade. Nós precisamos de cura na fé. E só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho de Jesus pode tocar as pessoas. Por favor, pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Exorte, ensine, edifique. Porque chegará um tempo que as pessoas terão coceira nos ouvidos, serão levados por todas as fábulas que aparecerem, por todas as ideias que aparecerem. É fake news. Tenha dinheiro, tenha crédito sem ter dinheiro, emagreça sem parar de comer. Cuidado com os fake news. Vida cristã não tem caminho alternativo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E para você não esquecer disso, todas as vezes que reunirdes em meu nome, fazer isso em memória de mim. Lembra do que eu falei. Lembra do que eu fiz na cruz. Lembra do que eu já levei sobre mim, para que você não precise levar sobre você. Lembra de todas as cargas que eu já tirei da sua vida. Lembra de tudo que eu já fiz. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vos reunirdes. Aqui a gente faz todo mês, mas não precisa ser necessariamente todo mês. Pode ser toda semana, pode ser todo dia. O judeu faz uma vez por ano, pode ser uma vez por ano. Eu acredito que a gente precisa fazer todas as vezes que a gente perde Deus de vista. Quer fazer? Está afim? Está afim? Quer lembrar do que Ele fez? Você aceita o que Ele fez? Então acho que a gente pode cear. Você vai ensinar isso para os seus filhos? Você vai ensinar isso para eles? Abra comigo Deuteronômio 4:9. E eu termino aqui e nós vamos cear. O mundo está clamando, alguém me mostra Jesus. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te. Aí, aqui tá bom, até o 9 tá bom, só o 9 tá bom, não precisa mais, aqui já diz tudo. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Não bota outro prazer aí. Ele é a tua prioridade. Ele tem que ser a prioridade. Quando ele fala da alma, ele está dizendo que a alma vai escolher, ela vai escolher outras coisas. A alma vai querer outras coisas. O Senhor está dizendo: guarda-te de ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina elas aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Você só consegue transferir essa vida se ela estiver viva em você. Você vai transferir. Tem um menino aqui da igreja, o Duda, ele é um dos ministros de louvor aqui. Aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, é dele. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos? Quem já provou do milagre uma vez, prova de novo, né, pastor Ali? Quem já provou com um filho vai provar com o outro. Quem já provou com um filho vai provar com o outro. Quem já provou na sua casa vai provar de novo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então levante sua mão. Quero declarar sobre a sua vida um batismo de fé. Em nome do... Não vai sair outra palavra da sua boca a não ser está escrito.
Satanás, está escrito que ele já levou sobre si as minhas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Satanás, está escrito, eu não vou me firmar em outra palavra, eu vou reacender. Eu quero declarar que você vai reacender e o brilho vai ser maior do que a primeira luz que acendeu um dia. Eu quero declarar que vai ser maior, mais eficaz, vai ser mais poderoso. Eu quero declarar que vai ser muito maior nisso, muito maior. Vai ser muito maior o que Deus tem para fazer nos próximos dias, Mônica. Vai ser muito maior o que Deus tem para fazer nos próximos dias. Pega essa palavra para vocês. Muito maior, muito maior, muito maior. Levante sua mão, declaro isso sobre a sua família, sobre a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que não me ofende, não me machuca, mas me ensina. Para muitos pastores, para muitos teólogos, eu sou como uma aberração. Porque eu fui um cara que estudei pouco, fui estudar depois de velho. Sou autodidata, estudo muito, leio muito, busco muito. Já fiz vários cursos e já ganhei diploma de faculdade teológica por aclamação. Para muitos teólogos, eu sou um herege. Para muitas visões, eu sou um herege. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha fé não é para agradar homens. A fé que eu vivo, ela agrada a Deus. E o fundamento dessa fé é o meu amor por Deus e pelas pessoas. Então, de vez em quando, pessoas botam na internet coisa que eu falei, coisa que eu disse. Algumas são verdades, algumas são mentiras. Eu nunca, irmãos, eu não estou nem aí. A fé que Deus me deu é uma fé que me libertou. Quem é muito foi perdoado, muito ama. Eu sei o que eu fui perdoado do meu Deus. Eu sei o que o meu Deus me perdoou. Eu sei do buraco que Ele me tirou. E por isso ninguém tem a autoridade ou a capacidade de julgar a fé de alguém. Quando eu digo que a nossa fé precisa ser curada, eu não estou olhando para a sua fé, eu estou olhando para a minha. Só quem conhece o seu coração é Deus. Só quem conhece de onde você tira a sua crença é Deus. Só quem conhece as suas intenções, mesmo que as suas atitudes sejam incorretas, mas só quem conhece as suas intenções é Deus. Então, querido, é para Ele que você tem que correr. Corra para Deus esses dias. Corra para Ele. A fé que Deus nos deu é uma fé para agradar a Ele. E não pense que todos vão se agradar da sua fé. Não pense que todos vão acreditar como você acredita. Eu acredito. Se a Bíblia estiver dizendo para mim que Moisés atravessou o mar vermelho de jet ski, eu acreditava. Se a Bíblia me dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu também acreditava. Eu resolvi acreditar. E quando você resolve acreditar, sabe como a Bíblia te chama? De louco. É por isso que Deus levanta as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Levanta aquelas que não são para confundir as que são. Levanta as desprezíveis para que ninguém se glorie em si mesmo, nem na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Levante sua mão, querido. Seja cheio de fé nessa noite. Nós vamos servir a ceia para você. Você pega o copinho, deixa eu mostrar aqui para você. Já está tudo aqui, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Tem
o suco da videira e tem um pão sem fermento aqui dentro. Amém? Nós vamos comer o pão e depois vamos beber o vinho juntos. Então espere por todos. Amém, queridos? Deus abençoe. Essa aqui eu já botei a mão, então deixa assim. Por favor. Não é a família Smurf, tá? Não é a família Smurf, é os diáconos do meu irmão. Glória a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Todos pegaram, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Quer chamar o pastor Iraci, que vai pregar no sábado? Vem cá, amor, vem aqui fazer a ceia comigo. Venha cedo sábado, tá, irmão? É inédito. Glória a Deus. Já não pode dar mão. Glória a Deus. Irmãos, quando começou essa pandemia, nós resolvemos reunir os nossos filhos lá em casa. E nós começamos a reunir os nossos filhos toda quinta-feira à noite. Filhos, genro, nora, salva a nossa filha e o Rafael, nossas netas que estão em Portugal. Mas os outros estão aqui. E toda semana a gente está falando sobre a volta de Jesus. Estudando. Tem hora que vem uma unção na mesa, assim, pega nós tudo. E aí eu começo a ler Mateus 24. É tanta coisa, né, que tem em Mateus 24, princípio das dores, grande tribulação, tanta dificuldade. E aí eu fico tudo os olhos regalados assim. Samuel faz muita pergunta. Meu Deus, então, se for agora, nós estamos pegos, né, pai? Eu digo, não. Apocalipse, a volta de Jesus não é para gerar medo em ninguém, irmãos. É para gerar fé. Eu acredito naquilo que está ali. E eu ensino os meus filhos sobre a volta de Cristo. Eu digo, olha, por isso vocês precisam viver com Deus agora. Por isso você precisa pensar nisso agora. Porque o que você espera do futuro determina como você vive agora. E eu sei que Jesus vai voltar um dia. Enquanto Ele não volta, nós vamos fazer isso em memória dEle, sempre. Para dizer, Jesus, nós estamos esperando você. Estamos aguardando você, Jesus. Estamos esperando você. Esperando você em amor, esperando você em fé, em esperança. E a Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão e Ele partiu. Eu sempre digo isso, irmãos, que só um pão partido pode ser repartido. Só alguém que foi partido pode se repartir para muitos. E Jesus pegou aquele pão e Ele deu graças. E Ele disse, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo o seguinte, lembra de mim quando vocês estiverem fazendo isso. Isso aqui não é a mesa da condenação, é a mesa do perdão. Culto de ceia não é para lembrar dos seus pecados e ficar apontando o dedo um para o outro. Foi ele. Escute. Naquela mesa, naquele dia, Jesus disse, um de vocês vai me trair. Ninguém disse, é ele, é ele. Todo mundo pensou, por acaso sou eu, Senhor? Todo mundo chamou a responsa para si. Chame a responsabilidade para você agora. Diga, Senhor, não me deixe trair você. Não me permita ser um traidor da fé. Eu quero ter fé até o Senhor voltar. Essa mesa é a mesa do perdão, não é da condenação. Examine o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do vinho.
Por isso que há entre vós doentes, fracos e muitos que dormem, porque vocês não discernem o que é corpo. Essa palavra examine o homem a si mesmo. Quem come e bebe, come para a sua condenação, não, porque não discerne o corpo de Cristo. Essa palavra não está falando no pronome pessoal, não está falando de você não está apto para comer. É de você não entender o que é coletividade, o que é corpo, que quando um está forte, tem que servir quem está mais fraco. Não está falando de uma pessoa, está falando de um corpo. Porque vocês, sabe por que vocês estão fracos, doentes e dormindo? Porque vocês não discerniram o corpo, vocês não entenderam o que é viver em comunidade, o que é viver em comunhão, um ajudando o outro, um servindo o outro, um procurando saber se o outro tem o que comer, tem o que vestir, tem aonde morar, se tem recurso, se tem ajuda. Isso é igreja, irmãos. Igreja é isso. Igreja é isso. Se eu tenho mais, eu procurar saber quem tem menos para mim poder servir. Isso que vai nos tirar da doença, isso que vai nos tirar da mornidão, isso que vai nos tirar da dormência. É isso. Então nessa noite, deixa essa palavra cair dentro do seu coração, querido. Cura minha fé, Jesus. Eu preciso entender o que é corpo. Levante seu pão, participamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na mesma noite ele pegou o cálice e disse: esse cálice é da nova aliança, no meu sangue. Essa aliança agora comigo não é pelas suas virtudes, é pelas minhas. O meu trabalho não é tornar você bom, é matar você, para que a minha vida nasça em você. O trabalho de Jesus não é melhorar você, é transferir a vida dele para você. Amém, queridos? Por isso ninguém tem o direito de condenar o outro. Ninguém tem o direito de julgar o outro. Levante seu cálice. Hoje nós não vamos trocar. Estamos restritos. A gente sempre troca o cálice, mas hoje a gente não vai trocar. Pai, eu oro pelo cálice da nova aliança. Eu oro para que o Senhor nos ensine o que é fé. O Senhor nos mostra que fé não tem tamanho. Fé não é como um grão de mostarda. Fé não é do tamanho de um grão de mostarda. Fé é como um grão de mostarda, que sendo a menor semente, quando semeada, se torna a maior hortaliça. Então nos ensine a semear nossa fé. Nos ensine a edificar a nossa fé pelo Evangelho. Nos ensine, Senhor. Viva o Senhor em nós, Senhor, para sempre. Jesus, eu quero ser parecido com você, Jesus. Eu sei que eu não posso fazer isso sem cruz. Por isso crucifica-nos contigo, Senhor. Sim, Senhor, e nos ressuscita contigo um dia. Nós queremos viver com o Senhor para sempre. Cura a nossa fé, Senhor. Foca os nossos olhos nos teus. Fita os nossos olhos nos teus, Senhor. Organiza o nosso interior, Senhor. E não nos permite, Senhor, viver um evangelho de mentira, mas um evangelho genuíno, Deus. Aquilo que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, participamos todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Nós queremos abençoar você. Se vocês nos assistiram na convocação geracional, vocês viram como nós vivemos em fé. Todos nós, de alguma forma, fomos provados em fé. Estamos sendo provados até hoje. Cada vez que Deus vai nos levar para um nível diferente, nós somos atacados. Somos atacados em nossa casa, somos atacados nas nossas finanças, somos atacados nos nossos corpos, somos atacados às vezes nos nossos lares. Mas em todas essas coisas, nós estamos nos tornando, somos mais do que vencedores. Todos, não existe um pastor aqui, um líder aqui que não tenha experiências de fé com Deus. Por quê? Porque se não teve, eu vou orar para ter, irmão. Porque nós somos formados na escola do Espírito. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai, e reconhecendo que Tu és o Deus que sara, meu Deus, que Tu és o Deus que restaura, que renova todas as coisas. Hoje clamamos, Pai, pela cura da fé em nossas vidas, Senhor. Tu sabes, Senhor, quantas vezes o Teu povo se sentiu enfraquecido, Senhor, desanimado, sem forças para continuar. Tu sabes das lágrimas escondidas, dos corações aflitos, Senhor, das noites em que parecia que a esperança havia se apagado. Mas nós declaramos que o Teu poder é maior que toda ferida, que o Teu poder, Senhor, é maior que todas as dores, que todos os ventos, que todas as tempestades, que Tua voz é mais forte do que qualquer dúvida, que a Tua mão é poderosa, mais que todas as coisas. E ela tem o poder de nos levantar do pó. Pai amado, toca agora nas áreas onde a fé se abalou. Restaura os sonhos que oram deixados para trás. Cura as decepções que tentaram, Senhor, sufocar a confiança, Deus. Quebra as correntes da incredulidade que o inimigo tentou lançar. Quantas das vezes ele nos lança palavras de derrota. Faz florescer de novo, Senhor, a fé simples, Pai, pura e viva. Aquele que acredita no impossível, aquele que move montanhas, aquele que enxerga além das circunstâncias, Senhor. Nós pedimos que nossa fé seja forte, como a de Abraão. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida como a fé de Abraão, que mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa, não duvidou, mas se fortaleceu, dando glória a Ti. Pedimos, Senhor, que a nossa fé seja firme como a de Jó. Meu Deus, que em meio às perdas declarou, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará em meu favor. Que a nossa fé curada e restaurada seja testemunho vivo da Tua glória. Que quando os outros olharem para nós, enxerguem não as nossas feridas, Senhor, mas o poder do Teu agir. Que possamos andar com ousadia, pregar com autoridade, orar com convicção e viver com a certeza de que nada pode roubar aquilo que o Senhor despertou dentro de nós. Senhor, hoje nós declaramos, a minha fé foi curada, renovada e fortalecida. Não mais seremos dominados pelo medo, pela dúvida ou pela incredulidade. E a partir de agora caminharemos com confiança, crendo que o Teu propósito é maior que qualquer dor, que qualquer luta, que o Senhor é fiel e nunca vai nos faltar, porque Tu és verdadeiro e justo. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Te louva, Te agradece, ó Pai. Essa pessoa que chegou até aqui, Jesus, meu Deus, e ouviu essa ministração poderosa, maravilhosa do apóstolo Luiz Hermínio, declarando sobre a nossa cura da nossa fé, Senhor. Meu Deus, toma cada um, Jesus, e sustém com a Sua destra poderosa. Meu Deus, que a graça do Senhor invada cada lar, Jesus, nós declaramos. Minha irmã, meu irmão, você que chegou até aqui e assistiu não só a ministração, mas como também essa oração. E você possa ativar o sininho, curtir, compartilhar
e se inscrever no nosso canal. Esse canal é bênção para as vidas, para cada um daqueles que está precisando. Deus abençoe a vida dos irmãos e nos perdoe por alguma falha, algum barulho aqui, irmãos. É porque é assim mesmo, né? Estamos orando, estamos aqui e o importante é que o Senhor vai ouvir a minha e a tua oração e chegará aos céus como incenso suave. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Deixe seu like, comente e compartilhe para que esta oração alcance mais corações.